O presidente Jair Bolsonaro fez hoje em Nova York uma visita ao One World Trade Center, local onde ficava o prédio alvo dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A agenda foi após o discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas. Quem está lá em Nova York para trazer todos os detalhes dessa viagem ao vivo para a gente é a Gabriela Noronha. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Catiúcia, Roberto, uma boa noite a todos. Olha, isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro visitou hoje no final da tarde aqui em Nova York o Museu e Memorial Nacional do 11 de setembro. Ele foi até o local acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro e também de ministros, e a comitiva brasileira prestou uma homenagem às vítimas do ataque terrorista de 2001. Os nomes de mais de 3 mil vítimas estão gravadas em placas de bronze no local, incluindo o nome de 3 brasileiros que morreram durante esse ataque ao World Trade Center. Além dessa visita à tarde, então, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, o assunto tratado no encontro foi o acordo do Mercosul com a União Europeia. E também mais tarde, ainda na agenda oficial, o presidente se reuniu com o secretário-geral da ONU, das Nações Unidas, Antônio Guterres. Eles conversaram sobre o combate à pandemia de Covid-19 e os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, a COP26. E claro, Roberto, pela manhã foi o presidente Jair Bolsonaro que abriu os trabalhos na Assembleia Geral da ONU e fez um discurso que tratou sobre diversos assuntos, entre eles o combate à pandemia e ao desmatamento, e também falou sobre a recuperação da economia. Veja na reportagem. A resposta do Brasil à pandemia, crescimento econômico e ações de preservação do meio ambiente foram temas centrais do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral nesta terça-feira. Durante pouco mais de 12 minutos, Bolsonaro falou no plenário da sede na ONU em Nova York e destacou o avanço da vacinação no país. O governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose. Em seguida, o presidente brasileiro voltou seu discurso ao investimento internacional. Segundo Bolsonaro, o Brasil tem o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história, que até agora contratou 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadou 23 bilhões em outorgas. Bolsonaro afirmou que a estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2021 é de 5%. Leiloamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Nos próximos dias, realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Essa é a terceira participação do presidente Jair Bolsonaro no evento anual da ONU. A fala inicial do Brasil cumpre uma tradição de 1947. A Assembleia Geral das Nações Unidas é um dos 6 principais órgãos da Organização das Nações Unidas e o único em que todos os países membros têm representação igualitária. Importante tema nas agendas de líderes mundiais, as questões ambientais também fizeram parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Dentre as ações destacadas, o presidente disse aos presentes que o governo brasileiro antecipou de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior.
e não há mais compromissos oficiais para o presidente Jair Bolsonaro aqui em Nova York, e a previsão é que ele retorne ao Brasil ainda hoje. E quem também estava por aqui, inclusive hospedado no mesmo hotel aqui do presidente Jair Bolsonaro, foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E pela primeira vez, Biden participa como presidente dos Estados Unidos, da Assembleia Geral da ONU, e ele afirmou que o país retomou seu papel de liderança em questões internacionais, como mudança climática e saúde global. Até o final da semana, líderes mundiais discutem o aumento dos esforços para combater as mudanças climáticas e a pandemia de Covid-19. Veja agora na reportagem. Segurança reforçada em torno da sede das Nações Unidas em Nova York. Coube ao secretário-geral das Nações Unidas abrir a sessão da Assembleia Geral. Antônio Guterres falou sobre a pandemia da Covid-19, aquecimento global e fez um apelo à paz ao citar a crise humanitária no Afeganistão e o golpe militar em Mianmar. Segundo Guterres, o planeta está se movendo na direção errada e nunca foi tão ameaçado ou tão dividido. O mundo precisa acordar, disse ele. The world must wake up. O chefe da Casa Branca, Joe Biden, foi o segundo líder a falar, depois do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A presença dele ocorre em meio à turbulência na política externa americana, com a saída do Afeganistão e depois que a Austrália desistiu de encomendar 12 submarinos nucleares da França, optando por um vasto acordo nuclear com os Estados Unidos. Segundo Biden, essa é uma década decisiva para o mundo. Ele falou que o país precisa estar em guarda contra o terrorismo no exterior e no que chamou de o próprio quintal, e que vai trabalhar com parceiros locais para diminuir a necessidade de grandes implantações militares. Biden disse estar engajado com a Organização Mundial da Saúde e está trabalhando em parceria com a COVAX para fornecer vacinas em todo o mundo. Segundo ele, o país retomou o Acordo Climático de Paris e está concorrendo para retomar uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Biden anunciou que vai buscar novas regras de comércio global e crescimento econômico. Ele terminou o discurso com um apelo otimista para que a comunidade global se mobilize em prol de um futuro melhor. Eu acredito que precisamos trabalhar juntos, mais do que nunca, disse ele. I believe we must work together as never before. A gente volta a chamar o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas, agora para comentar esse discurso do presidente Jair Bolsonaro e também dos outros líderes hoje na Assembleia Geral da ONU. Professor, de volta aqui com a sua avaliação. Então, o que a gente poderia dizer, talvez o principal aspecto, é essa mudança de tom, primeiro do presidente americano, em que o presidente anterior, como a gente sabe, adotava uma política muito isolacionista, né? Os Estados Unidos first, né? Como ele dizia, né? E agora o novo presidente fala em cooperação, fala em atuação conjunta. E tem um aspecto muito interessante do discurso do presidente americano, que foi pouco mencionado na imprensa brasileira, quando ele fala da prioridade para a região do Indo-Pacífico. Então, quer dizer, aquele deslocamento para o Pacífico que a gente já fala muito nos livros e artigos de relações internacionais, ele citou. No caso do presidente brasileiro, então eu diria que a característica do discurso do presidente americano, moderação, ênfase na cooperação e busca de uma saída comum. Né? No caso do presidente brasileiro também, a gente vê isso no discurso, ele enfatizou muito o aspecto econômico das privatizações que foram realizadas, depois ele mencionou um aspecto da importância de uma boa política ambiental, então eu diria que nesse ponto a gente pode falar já de um U-turn, né? De uma mudança já na retórica brasileira e talvez da conscientização sobre a importância de participar desses fóruns internacionais, o que é totalmente diferente do que nós vimos há 2 anos atrás. E aí a gente também pode falar muito sobre a questão da importância da energia renovável, que foi destacada pelo presidente, e da importância de ter uma economia de baixo carbono. Então eu achei que foram discursos bem modernos, bem com a cara do século XXI, nesse sentido. Obrigada, professor. Até amanhã.